Louvado seja Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Só não estamos aqui por causa de você que tem nos ouvido, compartilhado a nossa mensagem. Hoje o tema é falar é fácil, mas cumprir é prova de caráter diante de Deus. Né? Temos já visto esse tipo de pessoa? Fala, mas não cumpre? Vamos falar sobre isso hoje. Pessoas que falam, mas não cumprem o que fala. Né? Isso é uma prova de caráter. Quando a pessoa não cumpre aquilo que ela fala e ou promete, isso chama-se falta de caráter. Louvado seja Deus. Tá comigo aqui minha mamãezinha, Silvando também. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sempre conosco aqui. Você que chegou aí também no YouTube, Deus abençoe também. Quero saudar vocês na paz do Senhor Jesus. Você do Face, do grupo. Louvado seja Deus. O grupo Deus é Fiel. Pois bem, irmãos, vamos para a mensagem. Né? O tema é falar é fácil, mas cumprir é prova de caráter diante de Deus. E aonde está isso, pastor? Nós vamos pegar aqui um texto básico que está no livro, no Evangelho, mas no Evangelho de São Mateus, de capítulo 21, versículo 28 ao 32. São Mateus 21, versículo 28 ao 32, né? Já saudei os irmãos, já saudei as irmãs do grupo, já saudamos todos aqui, né? Os ouvintes do quadro, aprendendo com a Bíblia, e louvado seja Deus. Irmãos, é com alegria e temor que nós vamos dar continuidade aqui nesse quadro de edificação, esse confronto, na verdade, confronto espiritual da palavra de Deus na nossa vida. Nós que fizemos aí o livro de Jó, né? Hoje nós não estamos no livro de Jó. Hoje nós vamos falar esse assunto aqui que o Senhor colocou no meu coração. E vamos mergulhar aqui numa das parábolas, vamos dizer, numa das parábolas, que essa é uma parábola, né? Mais confrontadoras aqui que o Senhor Jesus contou aqui uma história que nos ensina sobre a promessa e sobre o compromisso, né? Obediência e também arrependimento e aparência da realidade espiritual. Quantos de nós, né, já ouvimos palavras bonitas de alguém, né, que no fim eles não cumpriram com o que falou? Você já ouviu palavra bonita de alguém? Eu vou fazer isso para você. Prometeu tanta coisa, né, que as palavras lindas, né? E no fim não cumpriu, né? E quantos também já foram desacreditados, mas provaram pelo comportamento que eram fiéis, né? Como assim, pastor? Pessoas que você às vezes não deu nem crédito para ele, pediu para ele fazer algo, talvez ele fosse assim, não, eu não vou fazer isso. Talvez você falar, tem uma promessa que você prometesse, não vou fazer isso. E essa pessoa provou o contrário, né? Ela acabou honrando o caráter, né? Fez o que ela não tinha nem prometido de fazer. Era uma pessoa desacreditada e acabou aí cumprindo com o papel. Pois bem, é assim. Essa é a diferença. É melhor falar que não vai e fazer do que falar que vai e não fazer. Então nós vamos entrar aqui nessa história aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo contou, e essa história que vai falar diretamente com a tua consciência e com a minha consciência. Então se prepare, porque essa palavra vai chacoalhar a alma aí, tá bom? Louvado seja o nosso Deus. Vai chacoalhar a alma. E o Espírito Santo vai trazer luz sobre decisões que você, meu querido, minha querida irmã, e eu também, talvez, né, nós precisamos ouvir aqui dentro desta palavra do Espírito Santo. Pois bem, então vamos lá. Mateus 21, versículo 28 e 32. Diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro, lhe disse, era Jesus falando, tá? Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu, não quero. Mas depois, ele arrependendo-se, ele foi. E chegando ao segundo filho, falou-lhe da mesma forma. E respondendo o filho, disse, eu vou, Senhor. E não foi. O que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus.
Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Isso aqui é uma parábola do Senhor Jesus, que lindo, né? Então aqui o Senhor Jesus, aqui, ele estava falando diretamente, naquele tempo, com os religiosos. Ele estava falando com os chefes dos sacerdotes e também com os anciões, nessa parábola. Porque eles pareciam ali, essa turma, eles pareciam obedientes, falavam bonito, né? Oravam alto nas esquinas, se vestiam como santos. Mas quando Deus os chamava eles para trabalhar, mas trabalhar de verdade mesmo na vinha, eles não iam. E já os publicanos, os pecadores, as prostitutas, gente desprezada, eles se arrependiam, né, depois de falar não, e acabavam obedecendo e indo. E olha o que Jesus está nos mostrando nesta parábola. Não é sobre o que você fala que ele está mostrando. Não é sobre o que você está falando, mas sobre o que você faz. O que você faz. É sobre isso que ele está falando. Não é sobre a aparência, é sobre a obediência que Jesus está dizendo. Aparência não, Jesus quer obediência. Obediência gera milagre, que eu sempre digo. A gente temos aqui umas comparações, uns exemplos na Bíblia, outras pessoas, histórias de obediência e histórias de desobediência também, né? De pessoas que falaram que ia fazer e não fizeram, né? E quantos exemplos temos na Bíblia de pessoas que falaram sim para Deus, mas agiram como que se não fosse, ou como que se fosse um não. Falou sim, mas a reação deles, depois, quando eles reagiram, foi não, né? Foi como se fosse não. Vamos dar um exemplo para você aqui, dentro da Bíblia. Saul. O rei Saul, ele foi o quê? Escolhido por quem? Por um homem? Não. O rei Saul foi escolhido diretamente por Deus. Mas desobedeceu, o rei Saul desobedeceu e perdeu o reino. Não obedeceu o que Deus tinha falado. Ananias e Safira, eles disseram que estavam dando tudo. Não é verdade? Lá na Bíblia. Ananias e Safira, já viu essa história? Eles diante do Pedro ali, do apóstolo Pedro, eles falaram assim, estava dando tudo. Mas eles mentiram, não foi para o Pedro, mentiram para quem? Para o Espírito Santo. Então, era mentira. O jovem rico, ele falou para o Senhor Jesus Cristo, aquele jovem rico da Bíblia, que ele obedecia tudo, os mandamentos, tudo. Mas ele não teve coragem de largar as riquezas dele para seguir Jesus. Então, não é palavra, né? Aí a gente vê o caráter. Por outro lado, temos gente aqui na Bíblia que honraram. Falaram não, até fugiram. Mas no final eles fizeram o que era para ser feito. Saul não fez o que era para ser feito, né? Ananias e Safira não fizeram o que era para ser feito, tantos outros. Mas aqui a gente vê também na Bíblia pessoas que fizeram. Disseram não, não vou fazer, até fugiram, mas depois voltou, recomeçou do começo e fez o que Deus pediu. Vamos dar um exemplo aqui, vou pegar um exemplo para você aqui de Jonas. Jonas, ele fugiu no começo, quando Deus fez o chamado para ele. Vá até a cidade, o que ele fez? Ele comprou passagem e fugiu. Mas depois, ele o quê? Depois que a baleia pegou ele se arrependeu. E ele obedeceu o que Deus tinha falado para ele. Outro também foi Pedro. O próprio apóstolo Pedro também, que negou Jesus. Ele negou o Senhor Jesus. Mas depois, o Pedro se levantou como um gigante na fé. Então, as pessoas que eu estou falando para você, que disseram não, né, não aceitavam do jeito que estava, mas fizeram o que era certo. E tem pessoas que falam que vai fazer e não faz. Então, qual que é melhor? É melhor você fazer, né? De falar e fazer melhor do que, às vezes, você falar não e fazer também. Ou se você falou não, mas você fez, pelo menos você fez o que é certo, o que Deus pediu, né? Aqui a gente vê, vou ver uma história comparativa aqui para vocês. Imagina um pai com 2 filhos, e um deles diz assim: pai, pode contar comigo, pai. Eu vou te ajudar na lavoura amanhã.
Mas no outro dia, no dia seguinte, esse filho que falou isso, que ia acordar cedo para ajudar o pai na roça, esse filho ele dorme até a tarde. E depois sai com os amigos e nem aparece na plantação onde ele falou para o pai dele que ele ia. Nem deu as caras. E já o outro filho dele, o filho rebelde, vamos dizer assim, um filho meio rebelde, desobediente, ele respondeu para o pai dele assim: ah, pai, ah, não, pai, eu estou cansado, eu não quero ir amanhã trabalhar, não. Mas aí, à tarde, ele para, ele pensa bem no pai dele, e no esforço da casa, o que ele faz então? Ele se levanta de manhã cedo e vai. E vai ajudar o pai dele na lavoura. O pai dele está esperando aquele que falou que vinha, e aparece quem? O rebelde, o que falou que não ia. O outro só tinha palavra bonita para agradar o pai. E o que não tinha palavra bonita, honrou o pai e foi fazer o que tinha que ser feito. Qual dos dois honrou o pai? Aquele que cumpriu mesmo depois de errar, porque arrependeu-se, e obedecer vale mais do que falar e não cumprir. Qual dos dois você acha que está certo? É óbvio, né? É óbvio, tá não preciso nem falar, né, para você. Isso aqui nos dá um alerta contra o inimigo também. O inimigo, ele trabalha com aparência. O inimigo, que eu falo para você, é aquele que quer roubar nossa alma, aquele que quer que nós vamos morar com ele no inferno, mas está amarrado no nome de Jesus, nós vamos para lá não. Esse inimigo, ele trabalha com aparência. Aparência. Ele trabalha com engano, com a mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele quer nos convencer que só o discurso, só de você falar, né, já é fé. E não é verdade, só você falar não é fé. A fé, ela exige que você também faça essa outra parte. O diabo, ele gosta de ver crentes, o inimigo, ele gosta de ver crentes cheio de palavras vazias, palavras sem poder, porque não cumpre com aquilo que fala. Palavras vazias, que prometem, fazem votos, diz assim: ah, estou contigo, eu estou com você. Mas lá na hora da verdade, na hora que você precisa mesmo dessa pessoa, eles fogem. E também assim é na palavra de Deus. Foge da vinha, foge do ministério, foge do chamado. É desse jeito. É desse jeito. Quantos missionários, graças a Deus, eu ungi poucos pastores até hoje, né? E já consagrei missionária, obreira. Mas do pouco que eu fiz, já tem uns que já largaram o compromisso que fizeram, o juramento que fizeram no altar. Está abandonado, não chama ninguém, não faz um convite, não faz uma oração, não prega uma palavra, não vai na casa do Senhor limpar a casa do Senhor, foge totalmente do compromisso. Tem bastante assim, viu? Eu estou dando puxão de orelha aqui, meu querido irmão, minha irmã, mas é para o teu bem. O remédio, ele dói, mas ele traz a cura. Então o inimigo odeia a obediência verdadeira. Porque a obediência é a prova do amor de Deus. A obediência é a prova do amor de Deus. Jesus disse assim, olha o que Jesus fala no Evangelho de João 14:15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. É Jesus falando. Então, meu irmão, tem que amar, né? E você, meu irmão, minha irmã, você que está ligadinho conosco no YouTube. Quantas promessas, vou falar baixinho aqui, para ninguém escutar. Quantas promessas você já fez para Deus? Quantas promessas você já fez para Deus? Estou perguntando, tá? Quantas vezes você já falou para Deus assim, eu vou mudar? Quantas vezes você já falou para Deus assim, eu vou orar mais, papai? Eu vou me reconciliar. Quantas vezes você falou isso? Eu vou me batizar. E você que não é batizado ainda, está na casa do Senhor já há tantos anos, e você só vai dizendo, vou batizar, eu vou mudar, eu vou batizar, vou acertar com o Senhor, papai. Né? E até hoje não batizou ainda. Quantas vezes você que está afastado da presença de Deus, você já falou para Deus assim, vou voltar a congregar? Ou talvez você falou para o seu pastor ou para um obreiro que foi te visitar e você está afastado e você disse, eu vou voltar a congregar. E aí? Você cumpriu? Vou falar baixinho, você cumpriu?
Não precisa você escrever aqui, não, no comentário, tá bom? Está sido escrito na tábua lá do céu. Tem um anjo do Senhor com a caneta na mão, escrevendo tudo que você está pensando aí. Você não precisa nem falar. Essa mensagem não é para te apontar o dedo, tá bom? Não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, porque eu também sou falho e pecador. Mas essa mensagem, ela é para nos levar ao arrependimento. A palavra de Deus diz que a nossa palavra é sim, sim, não, não. E quando você fala sim, sim, né, você tem que cumprir. E não, não. Se você fala não e é uma situação que nem essa e você faz, tá maravilha. Então Deus está te chamando nessa mensagem para você voltar para a vinha. Mesmo que você tenha dito não antes, né, para alguém, Deus está te chamando. Ainda há tempo para você, ainda há tempo para você, há tempo de obedecer a palavra de Deus. Talvez, querido irmão, talvez você esteja afastado da casa do Senhor. Talvez até como muitos, né, que tem do seu lado aí. Você está lutando aí em dois mundos. Você está lutando, escuta o que eu estou falando, você está lutando em dois mundos. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos em dois mundos. Estamos lidando com fraquezas humanas. Estamos lidando com um coração rebelde de pedra, mas também com um coração voltado para Deus. Eu creio que estamos com um coração voltado para Deus no outro mundo. Então, essa parábola, meu irmão, minha irmã, essa parábola nos mostra que a salvação não é para quem nunca errou. Não é isso. Não é para quem nunca errou. Mas é para quem se arrepende e obedece. Se você se encaixou naquilo que eu acabei de falar que você falou para Deus, é tempo de se arrepender. Não importa se você começou errado. O importante é você terminar obedecendo, como aquele jovem lá, o rebelde, que eu trouxe na mensagem, que virou rebelde. O pai não dava nada para ele, falou com o outro que era o bonitinho, falou que ia e não foi. O rebelde acabou indo. Começou errado, mas ele terminou certo, porque ele foi lá ajudar o papaizinho dele. Ele cumpriu um chamado que o pai dele tinha feito para ele. Então não importa como você começou, se você começou errado, importa como você termina, e terminar obedecendo. Eu já dei uma exortação aqui, mas vou dar mais uma. Hoje está gostoso aqui de exortar, que serve também para mim. Você tem uma trave no olho. Então chega da gente viver de promessas vazias, tá bom? Chega de viver de promessas vazias. Deus está cansado de ouvir você dizer, e eu também dizer, eu vou, Senhor. E quando você até fala assim, ó, hoje eu vou para a igreja, e não vai. Aí quando você menos espera, vai um que nunca foi. Nunca só vivia lá no boteco da vida, foi. E aquele que é filhinho, tá dentro da casa, hoje eu vou para a igreja. Não dá as caras. Mas ver você também afastado, isso dá muita tristeza na gente. Não podemos ficar afastados. Você tem que voltar. E cada vez que você falta no culto, cada vez que você desobedece, isso vai te afastando cada dia mais de Deus. Não seja como o segundo filho, né? Que falava bonito, né? O segundo falava bonito, mas ele era vazio de atitude. O rebelde, não, o bonitinho, né? Que eu falei, o rebelde começou certo. Levanta, vai para a vinha, porque Deus está te chamando. Dá tempo ainda. Eu quero profetizar aqui na tua vida, em nome de Jesus, que assim diz o Senhor, nem eu não. Está na Bíblia, na Escritura. Diz o Senhor, filho meu, minha filha, eu não me esqueci do que te pedi. O que Deus pediu para você? Deus está dizendo, ainda eu estou esperando o teu sim de verdade. Teu sim de verdade. A vinha ainda tem lugar para você, viu? Deus está dizendo assim, volta e eu farei florescer a tua obediência com frutos eternos.
Ainda que os outros não acreditem em você, viu? Escute o que eu estou falando. Ainda que as pessoas não acreditem em você. Deus está dizendo assim, eu te darei uma nova identidade. Obedece e eu te honrarei diante dos homens. Meu irmão, é hora de você voltar para a presença de Deus, hein? Mateus capítulo 21, 29, está escrito assim, não quero, mas depois ele arrependeu-se e foi. É o tema da mensagem. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Que segredo, pastor? Atitude. Não é só falar. Temos que ter atitude. Só falar não basta. Falar até papagaio fala. O papagaio fala, mas não tem atitude. Não seja um papagaio. Né? O segredo é arrependimento e atitude. Não é sobre começar bem, não é sobre terminar o segredo aqui é arrependimento e atitude. 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, aliás, 1 Samuel, capítulo 15, 22. Está escrito assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus, ele não quer show. Deus não quer um espetáculo. Deus não quer promessas. O que Deus quer, pastor? Deus quer obediência. É isso que Deus quer. A Bíblia não fala que Deus pede promessa para você prometer nada para ele. Ele pede obediência. Isso ele pede. Se atentamente obedecer à voz do Senhor teu Deus, né? A Bíblia também vai falar para nós em Tiago, capítulo 1, 22, vai dizer assim, e sede cumpridores da palavra. O que é ser cumpridor? É cumprir com aquilo que fala. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Quando você fala e não cumpre, você engana você mesmo. O engano está em ouvir, né? Em ouvir dizer amém, né? Aí que está o engano também. A gente fala assim, amém, mas só que não pratica. Não pratica aquilo que ele falou, amém. Amém, mas não pratica, não põe em prática, não tem atitude. Para nós terminar aqui, louvado seja Deus, o Senhor hoje está chamando filhos e filhas para trabalhar na vinha. E você vai continuar dizendo sim, só da boca para fora? Essa mensagem está te despertando. Você vai dizer sim só para continuar aí, só da boca para fora? Você tem que dizer sim e fazer o que você falou. Né? Ou você vai se levantar ainda hoje. Né? Ainda hoje. Ferido, como eu trouxe na mensagem do soldado ferido, tem no quadro Aprendendo com a Bíblia, tá? Né? Ou será que você vai se levantar depois dessa palavra, ainda ferido? Ainda que depois de um não que você falou. Talvez seu pastor chamou você, alguém chamou você para fazer algo, você não. Né? Vai. Você vai obedecer ou não? O pai está te chamando, a vinha está esperando por você. Então levanta e vai. Faça como Jonas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos parar por aqui, vamos para a oração, que já chegou 23 minutos. Então seja praticante. Não diga só as coisas e não pratica, né? Não põe a sua atitude, não. Faça com atitude também, acompanhado. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus Altíssimo, eu entro na tua presença, meu Pai, em favor de cada vida, meu Deus, que ouviu esta mensagem, meu Pai. Eu intercedo por esta mulher, por este homem, por este jovem, por esta família que foi alcançada pela tua palavra. Senhor, olha, meu Deus, eu te peço para aqueles que têm vivido entre o sim da boca e o não, meu Pai, da atitude. Quantos têm prometido, meu Deus, mas não têm cumprido, ó Espírito Santo? Quantos têm falado que vão mudar, mas não mudaram, mas continuam no mesmo lugar? Mas eu te peço, meu Pai, agora, ó Espírito Santo, alcança esse coração, toca nessa mente confusa, toca nesse coração machucado, nessa alma que já não sabe mais o que é um compromisso contigo, ó Pai. Meu Deus, eu oro agora por aquele que um dia disse não para a tua vontade, mas que hoje, meu Pai, está voltando, meu Pai, quebrantado, dizendo, Pai, me envia, eu quero obedecer. Senhor, perdoa aqueles, meu Deus, que tropeçaram nas palavras, mas que hoje estão decidindo, Pai, viver por atitude.
Meu Deus, levanta um povo firme, fiel, meu Pai, obediente, um povo que não viva de promessas vazias, mas de frutos, meu Deus, verdadeiros e arrependimento, Espírito Santo. Meu Deus, eu oro agora também, meu Pai, para que o Senhor venha arrancar toda tristeza, toda rebeldia, todo espírito de engano, meu Pai, e liberta esse coração, meu Deus, que está sendo tocado pela tua presença neste momento. Restaura, Senhor, renova, Espírito Santo. Que haja reconciliação verdadeira contigo. Que esta palavra, meu Deus, não seja apenas mais uma mensagem ouvida, mas um divisor de águas na vida, meu Pai espiritual, deste meu irmão, desta minha irmã, meu Deus. E que a partir, meu Pai, de hoje, quem prometeu, cumpra. E quem negou no passado, se levante para obedecer no presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo a cada ouvinte agora. Em nome de Jesus, eu quero abençoar você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero declarar que a voz do Espírito Santo, a voz de Deus está te chamando. Filho, filha, vai hoje trabalhar na minha vinha. Meu Deus, que eles ouçam, que eles obedeçam e que sejam fiéis até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Amém.